Amigos de batalha, aqui é o professor Márcio Caldas, que vai fazer o último vídeo de hoje, porque tá doendo, hein? Tá sofrido. Mais de meia-noite, trabalhei o dia inteiro, mesmo no isolamento, o delegado de polícia trabalha. Cidade não para não, delegacia é campeã de audiência. Pessoal, para a gente fechar o tema ação penal, acabamos de falar dos princípios que regem as ações penais e falamos de um princípio que rege a ação penal pública, que é o princípio da obrigatoriedade. Acabamos apresentando o princípio da discricionariedade regrada, alguns chamam de discricionariedade mitigada, e o fato é que o legislador, desde 1995, com a Lei do Juizado Especial, com a Lei 9.099, acabou dando uma temperada, uma atenuada nessa obrigatoriedade, permitindo a transação penal, em que o promotor proporia ao suposto autor do fato: meu irmão, ou você vai responder a ação penal que eu vou propor, porque tem elementos para propor, tem justa causa, ou a gente faz um negócio, você paga uma cesta básica, presta um serviço à comunidade e morre o assunto. E aí? Então o promotor deixava de entrar com ação penal pública. E agora o pacote anticrime, que foi em parte transformado em lei, a chamada Lei Anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora, bem pertinho, Lei 13.964, e acrescentou o artigo 28A. O artigo 28A, no Código de Processo Penal, passou a prever o acordo de não persecução penal. Ou seja, o promotor vai ter a possibilidade de fazer uma transação penal que não vai ser chamada de transação penal, vai ser chamada de acordo de não persecução penal, mas a ideia é uma ideia muito assemelhada da transação penal. É deixar de entrar com a ação penal contra o autor do crime se ele preencher alguns requisitos e satisfizer algumas condições. A gente não vai chamar de transação penal, só fiz uma comparação porque é muito parecido. Só que transação penal é para infrações penais cuja pena máxima é de até 2 anos. E a gente vai ver que no caso do acordo de não persecução penal, pode abranger uma série de outras infrações que ultrapassa o conceito de menor potencial. Ou seja, pode alcançar infrações de médio potencial ofensivo e pode alcançar infrações de maior potencial ofensivo. Eu coloquei aí no slide o artigo 28, e são vários incisos. Eu não vou ficar aqui lendo o texto de lei, porque vocês sabem ler. Só vou dar uma explanada breve, uma introdução, ok? Vou dar uma lida nesse meu outro celular aqui, porque aí está muito pequenininho para mim. Então, artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e que seja um crime com pena mínima inferior a 4 anos, não me interessa a pena máxima, me interessa a pena mínima, o promotor poderá propor acordo de não persecução penal, desde que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas, cumulativa e alternativamente. Aí começa um rol de condições. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa
a vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Instrumento do crime é uma arma de fogo, por exemplo. Pode ser um veículo utilizado na prática do crime. Produto do crime é aquilo que é uma decorrência, aquela vantagem que decorre diretamente do crime. Por exemplo, eu furtei o seu relógio. Esse relógio é produto do crime. Mas de repente eu furto relógios de ouro, roubo bancos. Então o relógio de ouro, a joia, o dinheiro da instituição financeira é o produto do crime. Mas de repente eu já transformei esse produto do crime em outros bens. Comprei lancha, comprei carro importado, comprei imóveis. Aí você vai ter um proveito do crime. Então, uma das condições é renunciar voluntariamente a bens, direitos, que sejam indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou à entidade por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2848. Decreto-Lei 2848 é o nosso famoso Código Penal. Tem uma série de outras condições: pagar prestação pecuniária, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Tem uma série de condições, uma série de requisitos. Como o vídeo está se esgotando, eu queria apenas apresentar aos senhores esse tema, acordo de não persecução penal. Eu vou voltar a gravar sobre esse tema, esse importante tema. De repente vai ser um instituto mais importante deste século. Então a gente tem muito que debulhar. Mas nesse primeiro vídeo, de forma panorâmica, a gente passa umas linhas gerais sobre o acordo de não persecução penal, mas é compromisso meu me aprofundar bastante sobre esse tema. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.